Na aula passada, a gente demonstrou, na reta final da aula, o teorema de Green no plano. Então, apenas para a gente recapitular algumas coisas que a gente viu na aula passada, o teorema de Green no plano, ele estabelece uma conexão entre a integral num contorno fechado de uma função vetorial P de xy integrada em x, mais uma função Q de xy integrada em y. Isso aqui se relaciona com uma integral de superfície. Isso aqui é a integral na superfície que é limitada por essa linha fechada da derivada da função Q em relação a x menos a derivada da função P em relação a y. E isso integrado em x e integrado em y. O que é o lado esquerdo no final das contas? Na verdade, no final das contas, sempre que você vai fazer uma integral de linha como essa aqui, você precisa imaginar, para você entender o que você está fazendo, que você está fazendo a integral de um vetor ao longo da curva. Que vetor é esse? Digamos que você tem uma curva fechada, plana, e aí ao longo dessa curva fechada, você tem um certo campo vetorial, pode ser uma força, pode ser um campo elétrico, enfim. Depende de duas coordenadas, f de x e y, tal que ele é uma função p de x e y na direção i, mais uma função q de x e y na direção j. Então, essas componentes aqui, p e q, essas duas funções, elas são, na verdade, componentes de um vetor que foi integrado ao longo de uma curva. E quem é o elemento de integração? Não é um elemento de integração um escalar. Na verdade, é um elemento de integração vetorial. Para cada ponto em que você define o seu campo vetorial, você vai ter um pequeno elemento de arco tangente à curva, que eu vou chamar de dr. Então, aqui você pode ter o seu elemento de arco apontando para cá, tangente à curva, e aí aqui você tem, digamos que para essa direção e esse sentido, você tem o seu campo vetorial f de xy. Aqui você tem um ângulo θ, aqui você tem um ângulo alfa. Esse ângulo, então, pode ser variável ao longo da curva toda. E por isso, às vezes, é complicado fazer uma integral de linha. Mas o fato é o seguinte, esse elemento de deslocamento realizado em cima da curva, o seu dr, ele poderia ser decomposto em coordenadas cartesianas e escrito como dx na direção i mais um dy na direção j. Você pode escrever o dr dessa forma, tomando uma componente ao longo da vertical e uma componente ao longo da horizontal. A da vertical é essa aqui, o dyj, a da horizontal é essa aqui, um dx na direção i. Tal que, ao longo dessa linha, ou desse elemento de arco, eu tenho o meu vetor de deslocamento em cima da curva, o meu dr. Então, reparem que, no final das contas, multiplicar p de x por dx e q de x por dy significa fazer o produto escalar de f com dr. O que nós estamos fazendo, então, para poder chegar nesse lado esquerdo do teorema de Green, é integrar o seu campo vetorial f de xy numa curva fechada com um elemento de deslocamento ao longo da curva. Estou fazendo um produto escalar entre esses dois vetores. E aí, ao fazer esse produto escalar, isso aqui dá a função P integrada em x, que é a componente x do teu campo vetorial, mais a função Q integrada em y. E isso aqui se relaciona com uma integral dupla. Uma integral
da derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, integrado em x, integrado em y. Essa é uma integral que vai ser feita dentro de uma área. Qual área? A área que é limitada por esse contorno aqui. Então, é como se você relacionasse uma integral em um pão. A integral da superfície, a integral de superfície, ela está sendo feita no miolo do pão. A integral de linha, ela está sendo feita na casca do pão. E aí você está mostrando que a integral do teu campo vetorial feita na casca do pão guarda relação com uma certa integral no miolo do seu pão. Essa quantidade aqui, nós vimos no final da aula de terça-feira, na verdade é um rotacional. Isso aqui, na verdade, é o módulo do rotacional do seu campo F. Por que tem só essas duas componentes? Rotacional costuma ser mais complicado, é verdade, mas é porque nós estamos trabalhando com a versão do teorema de Green no plano. E aí, se você tem apenas duas componentes para um campo vetorial, o rotacional ele vai ter apenas duas derivadas mesmo, a diferença de duas derivadas cruzadas como essa. Tá certo? E aí a gente interpretou esse resultado na última aula, relacionando o rotacional interno com a circulação na casca desse pão, né, na bainha dessa figura, vamos dizer da seguinte forma. Vamos então fazer um exemplozinho relativamente simples para a gente poder aplicar esse teorema de Green no plano. Então, como exemplo, a gente vai ter a seguinte situação. Vamos calcular essa integral de linha aqui. Tem uma integral que eu vou chamar de W, que é igual a uma integral num contorno fechado do produto de uma função xy integrada em x menos y ao quadrado dy ao longo de uma linha C. Qual é essa linha? É essa aqui. Você vai ter, então, uma curva planar, que vai ser dada por uma espécie de um arco de parábola, aqui no plano XY. Então, você tem um arco parabólico que vem da origem até esse ponto aqui. Depois você vai ter um segmento retilíneo, paralelo ao seu eixo X. E depois você vai fechar esse contorno descendo ao longo da vertical. Ok? Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 0. Esse ponto aqui é o ponto que tem coordenadas 2 para x e 1 para y. Então aqui, obviamente, desse lado, né, o y vai valer 1 e o x vale 0. Então aqui eu tenho 0 para x, 1 para y. Aqui eu tenho meu eixo y, aqui eu tenho meu eixo x. Primeira coisa, então. Uma coisa é calcular uma integral de linha. Existem várias maneiras diferentes de você calcular uma integral de linha. Outra coisa é calcular uma integral de linha através do teorema de Green no plano. Não dá para calcular qualquer integral de linha via teorema de Green no plano. Porque o que é mais importante de você perceber é que para que a integral de linha possa ser calculada através do teorema de Green no plano, o contorno tem que ser fechado. Então, se eu quisesse calcular essa mesma integral de linha, desse mesmo campo vetorial, mas somente ao longo dessa curva aqui, ou seja, desse arco de parábola,
eu não poderia aplicar o teorema de Green no plano. Ele só é válido se o contorno em que você vai realizar a integração é um contorno fechado. Fora isso, não dá para aplicar o teorema de Green no plano, tá certo? Então aqui você tem um contorno aberto, onde o teorema de Green no plano não vale, não pode ser aplicado. E aí aqui você tem um contorno fechado. Que parábola que é essa aqui? É a parábola que é designada pela seguinte curva. O x ele é representado como 2 vezes a raiz de y. Se você elevar os dois lados ao quadrado, né, você vai determinar que x ao quadrado sobre 4 é igual a y. Então, realmente é um arco parabólico. Tá certo? Realmente é um arco de parábola. Tá certo? Confirmando que aqui realmente é o ponto 2 e 1, né? 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 vai dar 1. 2 para x, 1 para y. Tá certo? Ora, então você tem que a sua integral no contorno fechado é a integral de x vezes y dx menos y ao quadrado vezes dy. Isso aqui, então, é uma integral que pode ser colocada na forma do teorema de Green no plano. Isso é uma função p de x e y integrada em x, menos uma outra função q de x e y integrada em y. Trata-se de um contorno fechado? Trata-se. Então, por se tratar de um contorno fechado, você pode dizer que essa integral de linha equivale a uma integral de superfície. Então, isso aqui é igual à integral na superfície dentro dessa curva aqui, da derivada da sua função q em relação a x, menos a sua função p em relação a y, integrada em x, integrada em y. Onde? Quem é o q? Ele é uma função dependente de x e y, que é dada por menos y ao quadrado. E o p de x e y é igual a x vezes y. Quer dizer que eu sou obrigado a empregar o teorema de Green no plano para calcular essa integral de linha? Não, não é obrigado. Você pode calcular pelo jeito convencional, tentando escrever o x em função do y para reduzir uma variável, tentando escrever o x e o y em termos de um parâmetro comum. Tudo isso é válido e seria possível. Nós estamos mostrando uma alternativa que pode ser utilizada para se calcular uma integral de linha, mas que é válida apenas se o contorno de integração for um contorno fechado. Tudo bem? Podemos seguir? Uhum. Então, a derivada de Q em relação a x parcial é a derivada em relação a x de menos y ao quadrado. Ora, a função y ao quadrado não tem dependência explícita com x. Então, a derivada parcial dela dá zero. Então, esse primeiro termo no seu teorema de Green no plano, ele vai zerar. O que não vai zerar é o segundo termo, a derivada de p em relação a y. A derivada de p em relação a y é a derivada em relação a y de x vezes y. É uma derivada parcial, o x pode ser assumido como uma constante, e a derivada de y em relação a y vai ser igual a 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a x. Então, aquela integral de linha que você deseja calcular, ela é a integral de xy dx menos y ao quadrado dy integrado num contorno C, que, pelo teorema de Green, será igual a uma integral num contorno, numa superfície S limitada por esse contorno C, de quem? Derivada de Q em relação a x? Zero. Menos derivada de P em relação a y.
x. E tudo isso integrado em x e, na sequência, integrado em y. Tá certo? É assim que a gente vai calcular essa integral, então. W, então, vai ser igual a quê? Vai ser igual a uma integral em y. O seu y vale de 0 a quanto? Quando você olha para a sua figura, você vê que o y é limitado entre 0 e 1. Então, o limite de integração para o y é com o y indo de 0 até o y valendo 1. Aí você tem a integral em x. Qual será a sua integral em x? Quais limites de integração eu vou colocar em x? O x ele está limitado pela curva 2 raiz de y. Ele começa, então, valendo 0 e ele é limitado pela curva 2 raiz de y. Então, você vai fazer a integração em x com o x indo de 0 até qualquer valor dessa curva aqui. Qualquer y que você pega aqui sempre te retorna um x dado por 2 raiz de y. Então, você vem de x igual a 0, que é a origem, é onde você começa o contorno de integração, até x igual a 2 raiz de y. De menos x, integrado em x, e na sequência integrado em y. Isso aqui vai dar a integral de 0 até 1, e aí agora você faz a integral em x, que vai nos dar menos x ao quadrado sobre 2, avaliada entre 0 e 2 raiz de y, que é o limite de integração imposto em x. E esse resultado, na sequência, tem que ser integrado em y. O w, então, seria igual a quanto? E a integral de 0 até 1, de menos meio, vezes integral de x ao quadrado, integrado em y, quando o y vale 0, aliás, quando o x vale 0, x ao quadrado sobre 2 vai dar 0 também, então não contribui com nada. Mas o x tem como limite superior 2 raiz de y. Elevando ao quadrado, isso aqui vai dar 4 vezes y. Integrado em y. 4 racha fora com 2, isso aqui dá 2. E aí nós ficamos com menos 2 vezes integral de y dy, y ao quadrado sobre 2. 2 racha fora com 2. Avaliada entre 0 e 1. Quando o y é 0, o limite inferior vai me retornar 0. Quando o y vale 1, 1 ao quadrado vai dar 1, com um sinalzinho negativo, vai dar menos 1. Então, a integral dessa função ao longo daquele contorno fechado, ela vale menos 1 unidade. Tá certo? Ela foi calculada de forma indireta. Ela não foi calculada através de uma integração de linha. Ela foi calculada através de uma integral de superfície. Ok? Como que eu faria se eu fosse optar por calcular a integral sem usar o teorema de Green? Então, vamos tentar uma estratégia 2. Então, isso aqui já é fora da alçada do problema, porque o enunciado nosso era para a gente ter que calcular a integral por meio do teorema de Green, tá certo? O que nós queremos agora é verificar o que vai acontecer se eu quiser calcular essa mesma integral por meio de uma outra estratégia. Então, eu quero calcular a integral num contorno fechado C de x vezes y dx menos y ao quadrado vezes dy. Antes que eu prossiga, na primeira abordagem, vocês têm alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Que vocês querem perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Vitor, Yuri? Por mim também tá tranquilo, Edson. Então vamos pensar... Vitor, você tá aí, cara?
Vamos pensar, então, na segunda estratégia. Pode ser que, inclusive, haja mais de uma, tá certo? Duas, pelo menos, eu poderia mencionar. E eu vou abordar uma delas. Tá aqui, então, a sua curva parabólica. Ela termina nesse ponto. Depois você vem aqui ao longo do eixo vertical. Então, aqui vale 0, 0. Aqui vale 2, 1. 2 para x, 1 para y, né? É 2, 1 mesmo? É, né? 2, 1. E aqui vai valer 0 para x, 1 para y. Como que você pode tratar esse problema agora? Uma maneira de se pensar o problema é você quebrar o seu contorno de integração enquanto as curvas te ajudarem. Como assim curva ajudar? Enquanto as curvas você consegue identificar qual é o comportamento da curva. Então, nessa equação aqui, por exemplo, eu sei que o x ele é dado por 2 vezes a raiz de y. Ao longo dessa curva aqui, eu sei que o x vale 0. Porque você está totalmente em cima do eixo vertical. Então, o x é 0. O y não é, mas o x é igual a 0. E ao longo dessa nossa curva aqui, o x é variável, mas o y é constante. Aqui você tem a curva y igual a 1 unidade. Eu poderia chamar o arco parabólico de curva 1, esse segmento retilíneo de curva 2 e esse outro segmento retilíneo de curva 3. A sua função W, que é uma integral no contorno fechado dessa coisa toda aqui, ela pode ser quebrada numa integral realizada ao longo do caminho 1, mais uma integral realizada ao longo do caminho 2, mais uma integral realizada ao longo do caminho 3. Você tem essa opção. A diferença é a seguinte. Cada caminho desses aqui, cada pedaço dessa curva, o 1, o 2 e o 3, não são curvas fechadas. São arcos de curva, são segmentos de reta. Se são curvas que não se fecham em si próprias, você não pode aplicar o teorema de Green no plano. Mas o resultado da estratégia vai ter que ser o mesmo. Então, a gente vai ter a integral ao longo da curva 1 de x vezes y integrado em x menos y ao quadrado dy. Mais a integral realizada ao longo da curva 2 de x vezes y dx menos y ao quadrado dy. Mais a integral realizada ao longo da curva 3 de x vezes y dx menos y ao quadrado dy. Ué, é a mesma integral nos 3 contornos? É a mesma integral nos 3 contornos. Então não vai dar o mesmo resultado? Não. Porque a forma dos 3 contornos é diferente. Então não dá para falar que a primeira integral ela vai me dar como resultado x ao quadrado sobre 2 vezes y. Não dá para falar que aqui você vai ter y ao cubo sobre 3. Você precisa observar como as variáveis estão relacionadas entre si. Mas eu vou chamar a atenção na curva 2 de algo que você tem que prestar muita atenção. Porque aqui você vai fazer a integral de x em relação a x. Então, em tese, você fica com aquela vontade de dizer que o x como é que eu vou dizer? Você fica com aquela vontade
Até o x é variável, né? Que é uma outra coisa que eu iria falar. É até em relação a y. Ao longo do segmento 2, você precisa observar como é que é o comportamento de x e de y. Era isso que eu queria dizer. O x é variável. Ele começa valendo 1 e termina valendo 0. Mas o y não é variável. Então, aqui ao longo dessa linha amarela, você não vai se importar com essa relação aqui. Porque ela só vale ao longo do arco parabólico. Aqui no caminho 2, a relação entre x e y é completamente diferente, até porque o y é uma constante. No caminho 2, o y ele vale 1, na verdade. E aqui eu também teria o y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Mas observem uma coisa. Se a função que você teve permaneceu, se a variável que você teve permaneceu constante ao longo do teu caminho de integração, quanto é que vai valer o dy, então, ao longo desse segmento retilíneo? Vale 0. Vale 0. Ou seja, não há que se calcular uma integral em y ao longo dessa linha aqui. Porque o elemento y não sofre variação. O elemento de integração ao longo daquela linha é 0. Aí você vem para a terceira curva, e a terceira curva, ela passa aqui em cima do eixo y. O y é variável, ele começa valendo 1 e termina valendo 0. Mas o x não é variável. E mais do que o x não ser variável, ao longo desse caminho 3, o x é igual a 0. Sempre. Deixa eu só corrigir isso aqui, porque eu acabei que eu fiz na integral 1, e na verdade eu queria fazer isso na integral 3. O x ele é igual a 0. Ah, mas e se o objeto tivesse descido aqui, por exemplo, em x igual a 1? O x não seria 0. Sim, mas o dx seria 0. Porque ao longo desse segmento aqui, o que acontece com o x? Ele permanece constante. Então, não só a variável é nula, como o próprio elemento de integração ao longo dessa linha, ele é nulo também. Tá certo? Então, você não vai ter que resolver essa integral aqui ao longo do terceiro caminho. Mas vai ter que resolver a integral de y2 dy? Essa vai, porque o y é variável. Tá certo? Então, nós ficamos com o seguinte. W vai ser a integral no contorno 1 de xy dx menos y ao quadrado dy. Mas, no contorno 2, o y vale 1. Aí você vai ter a integral de x em relação a x. No contorno 3, você não tem a integral em xy dx, mas você tem a integral de y2 dy. Essa permanece. Agora, na primeira curva, no primeiro arco, eu tenho uma relação entre x e y. O x, ele vale 2 vezes raiz de y. E aí, se você vai ter tudo escrito em função de y, não faz sentido integrar em x. Se o x é 2 vezes raiz de y, talvez seja mais vantajoso você fazer a integral em y, uma vez que o integrando está todo escrito em função de y. Poderia fazer o contrário? Poderia. Poderia escrever o y como x ao quadrado sobre 4 e fazia a integral em x. Também é uma estratégia. Tá certo? Tão válida quanto. Mas se eu optar por integrar em y, já que o x é igual a 2y, dx vai ser a derivada de x em relação a y multiplicada pelo incremento dy. O 2 é uma constante. Derivada da raiz de y em relação a y,
Isso aqui dá 1 sobre 2 raiz de y. dy. 2, racha fora com 2. Então, a gente fica com 2 raiz de y dy, 2 raiz de y vezes y, perdão, integrado em x. E o elemento de integração em x, ele é igual a dy sobre raiz de y. Raiz de y racha fora com raiz de y. Você olha para a sua curva e você vê que ao longo do caminho 1, o y começa valendo 0 e vai terminar valendo 1. Então, você vai ter o y indo de 0 até 1 na tua primeira integral. Menos y ao quadrado dy. É o que sobrou da sua primeira integral. Tá certo? Mais. Aí, na segunda integral, o y foi feito igual a 1. Sobrou a integral de x dx. O x vai variar de quanto a quanto? Na curva 2, você tem que prestar atenção de qual é o sentido em que a integração vai acontecer. Ela começa com o x valendo 2. E ela termina com o x valendo 0. Então, o seu limite de integração, ele vai de x igual a 2 até x igual a 0. Integrado em x dx. Depois, menos a integral no caminho 3 de y ao quadrado dy. Você volta lá na sua curva fechada e ao longo do caminho 3 o y começa valendo 1 e termina valendo 0. Então, em outras palavras, numa integral de linha, você tem que prestar atenção em que sentido a curva está sendo percorrida, para você conseguir ajustar os limites de integração de maneira adequada. Agora você vai obter o y valendo 1 como limite inferior e o y valendo 0 como limite superior. Ok? Então, isso aqui vai nos dar o quê? 2 vezes integral de y dy, y ao quadrado sobre 2, avaliada entre 0 e 1. Menos y3 sobre 3, avaliada entre 0 e 1. Agora vem uma integral em x. A integral vai dar x ao quadrado sobre 2, com o x avaliado de 2 até 0. Menos integral de y2 dy é y3 sobre 3, com o y avaliado de 1 até 0. Então, nós ficamos com o seguinte. Esse 2 racha fora com esse 2. Em 0, y ao quadrado se anula. Então, a primeira parcela vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Menos. Em 0, 1 ao cubo sobre 0 ao cubo sobre 3 dá 0. Sobra 1 como limite superior. 1 ao cubo dá 1, 1 terço. Mais x superior igual a 0. 0 ao quadrado dá 0. X inferior dá 2. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2 dá 2. Como é limite superior menos limite inferior, isso aqui vai dar menos 2. E aí vem menos y ao cubo sobre 3 com o y valendo 0. Vai dar 0. Y igual a 1 no limite inferior. Dá 1 terço. Só que tem um sinal negativo, porque você faz limite superior, a integral avaliada no limite superior, menos a integral avaliada no limite inferior. Então tem um menos, que é global para essa expressão, e tem um menos interno, né? Que é a diferença do resultado no limite superior e no limite inferior. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 1 terço vai ser eliminado com mais 1 terço. 1 menos 2, menos 1. É o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente. Tá certo? Tinha que ser diferente? Não podia ser diferente em hipótese nenhuma. Tinha que dar o mesmo resultado. Mas veja o seguinte,
esse integrando, ele é relativamente simples. Mas veja como que foi trabalhoso você fazer essa conta, porque você quebrou a integral de linha em 3 integrais. Dependendo da integral que você tem, a integral pode ser muito chata de ser resolvida. Quanto mais resolvê-la 2, 3, 4 vezes, dependendo do tipo de curva. Por isso que o teorema de Green é um recurso muito interessante. Mas não custa enfatizar. Só pode ser aplicado se o contorno de integração for um contorno fechado. Tudo bem? Samuel e Yuri, vocês estão aí, cara? Tô sim, Edson. Tudo bem. Deu para acompanhar? Tudo bem, Edson. Deu sim. Beleza? Tudo certo. Vamos então fazer um outro exercício, que é esse aqui. Vamos imaginar uma curva plana de formato qualquer. Para uma curva plana. Simples. De qualquer formato. Mostre que a área interna a essa curva é dada por esse resultado aqui. A área de uma curva é dada pela sua integral de linha. Ela dá meio da integral de linha do contorno, realizada no contorno que limita essa área. Vai ser a integral de x feita em relação a y menos y feito em relação a x. Então, o que nós estamos imaginando? Estamos imaginando isso aqui. Vamos imaginar que você tem uma curva como essa aqui. Então, um formato completamente arbitrário. Mas é uma curva plana e simples. O que eu quero dizer com ela ser simples? Ela não forma nenhum laço. Essa curva aqui, ó, ela é uma curva plana. Mas ela não é simples exatamente por conta desse laço aqui. As curvas com laço não caem nesse resultado. A curva não pode ter laço. E aí, quando ela não tem, ela é chamada na geometria de curva simples. É a mesma coisa que curva suave? Oi? Curva suave? Não. A curva suave é a curva que não tem bico. Vamos dizer da seguinte forma. Imagina que você tem uma função como essa aqui. Tá vendo isso aqui? Uhum. Aqui ela deixou de ser uma curva suave. Em todos os outros pontos ela é suave. Onde ela tem um bico, ela não é suave. O fato dela não ser suave, Samuel, quer dizer que a derivada da função que rege essa curva não é contínua na passagem desse ponto para esse ponto aqui. A terminologia de curva suave quer dizer isso no final das contas. Entendi. Uhum. Entendeu? Então, um quadrado, por exemplo, não é uma curva suave, pelo menos aqui nos bicos. Tá certo? Entendi. Então, vejam que resultado interessante. Nós estamos querendo provar que a área de qualquer figura plana, qualquer, ela pode ter a cara que você imaginar, pode ser descrita por essa integral aqui. Você integra a função x, a variável x em relação a y, e subtrai do resultado da integral de y em relação a x. E veja, você está trocando uma área no interior de uma curva por algo que vai ser feito na borda da curva, que é uma integral de circulação. É a integral na casca do pão
sendo equivalente a uma integral do miolo do pão. É o que a gente está enxergando no final das contas. Como que a gente poderia resolver esse problema? Veja só. O teorema de Green no plano, ele relaciona integrais de linha com integrais de superfície em curvas fechadas. Nós temos uma curva fechada de formato qualquer e aqui nós temos uma integral de linha. O que nós não temos é uma integral de superfície, tá certo? Para que eu possa aplicar de maneira imediata o teorema de Green. E veja que a integral de superfície não te dá necessariamente uma área. Na verdade, do teorema de Green, a gente teria o seguinte. A integral num contorno fechado de uma função p de x e y integrada em x, mais uma função q de x e y integrada em y numa certa curva C, que é essa minha curva imaginária aqui. Isso é igual a uma integral dupla, que é uma integral de superfície, da derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y. Isso tudo integrado em x e integrado em y. Veja que nós queremos calcular a área de uma figura plana. Como que você calcula a área de uma figura plana? Para calcular a área de uma figura, é como se você dividisse essa figura em vários elementos de caminho. Aliás, em vários elementos de área. Vários quadradinhos. E aí, para ter a área da figura, você não deveria somar a área de todos os quadradinhos? Cada quadradinho desses aqui tem uma areazinha dA, que é igual à integral, aliás, que é igual ao produto de dx por dy, porque isso é como se fosse um retângulo, né? Você multiplica uma aresta pela outra. Ok? Estão aí, pessoal? Ok. Ok. Não, eu estou perguntando, gente, porque hoje eu estou na UFSJ e a rede da UFSJ não é confiável. Então, então pode ser que a rede caia. Entendeu? Daí eu estou insistindo em saber se vocês estão aí. Beleza. Beleza? Uhum. Ora, vejam bem. A área de uma figura plana que eu vou chamar de A seria a integral dupla de dx dy. Por quê? Porque isso aqui seria a integral dos seus elementos de área. Então, se você somar todos os seus elementos de área, você, obviamente, vai encontrar a área total dentro da sua curva. Quando você toma o teorema de Green no plano, você percebe que você não tem algo que te dá diretamente uma área. Reparem o seguinte, a sua área ela é igual à integral de 1 dx dy. E aqui no meu teorema de Green no plano, eu não tenho 1 vezes dx dy. Até porque eu não sei a função que está sendo integrada, eu tenho derivada de Q em relação a x menos derivada de P em relação a y. Ok?
Mas eu sei que Q e P são as componentes de um campo vetorial. Eu tenho um campo vetorial aonde eu tenho uma componente desse campo ao longo da direção I, mais uma componente desse campo ao longo da direção J. Então, eu agora vou fazer uma escolha. Vamos imaginar que a gente faça a seguinte escolha. Em outras palavras, eu vou escolher um campo vetorial que me dê condições de calcular a área da figura plana. Eu vou tomar a função P de x e y e eu vou dizer que ela vale menos y. E eu vou tomar a função Q de x e y e eu vou dizer que ela vale x. Por que isso? Vejam que, eu repito, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou escolhendo funções que me dão um campo vetorial que me permite calcular aquela área. Meu f, então, nesse caso, seria o campo dado por menos y na direção I, mais x na direção j. Vamos, então, tomar o que vai acontecer no lado direito do teorema de Green no plano. O lado direito do teorema de Green é uma integral dupla da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y, integrado em x e integrado em y. Mas você escolheu um campo vetorial em que a função Q ela vale x. E a função P, ela vale menos y. E isso integrado em x e integrado em y. Ora, quanto dá a derivada de x em relação a x? Ela dá 1. Menos com menos vai dar mais. Derivada de y em relação a y vai dar 1 também. Isso integrado em x, integrado em y. 1 mais 1 são 2. 2 vezes a integral de dx dy. Ou ainda, 2 vezes a área contida dentro daquela curva. Então, aquele campo vetorial, tá certo? Ele me permite, através do teorema de Green no plano, relacionar aquela integral que guarda relação com o rotacional do campo com a área da curva. Agora vamos olhar o que acontece no lado esquerdo do teorema de Green no plano. Você tem a integral num contorno fechado de P de x e y integrado em x, mais a integral, aliás, desculpa, a anotação não é essa, Q de x e y integrado em y. Mas, de acordo com o teorema de Green no plano, esse cara seria igual a essa integral do rotacional do campo. Que com essa escolha de componentes do meu campo vetorial, me dá como resultado 2 vezes a área da curva. Nós não escolhemos fazer o P de xy igual a menos y, então vou ficar com a integral num contorno fechado de menos y integrado em relação a x, mais a minha função Q, ela vale x.
x integrado em y. Isso é igual a 2 vezes a área da curva. Então, nós acabamos de mostrar o resultado que a gente queria. Nós estamos obtendo que a área de uma curva plana é meio da integral num contorno fechado da variável x integrada na variável y menos a variável y integrada na variável x. Qualquer área plana poderia ser calculada dessa forma através do teorema de Green no plano. Não é um resultado muito bonitinho? É demais. Demais. Só que eu tenho uma dúvida. Pois não. E se eu, não for, eu sendo ingênuo como sou, pegasse, não fizesse essa inversão que você fez? Tipo, se eu chamasse o P de x de y de x e o Q de xy de menos y. Se você tivesse feito o contrário, você iria zerar o lado direito do seu teorema de Green. Então, Então, quer dizer o seguinte, não é qualquer campo vetorial que te permite obter a área. Porque veja, Samuel, o seguinte, por que eu fiz essa jogada? É porque eu percebi que se eu fizer esse camarada, a diferença de derivadas do rotacional no teorema de Green, se eu faço esse cara ser igual a um número, eu consigo relacionar a integral de linha com a área da curva. A área dentro da curva. Entendeu? uhum. É por isso que eu fiz aquela escolha. Tomei o y igual a x, tomei o p igual a y, ou menos y, para que eu pudesse transformar isso aqui num número muito simples. Vai dar 1 numa derivada e menos 1 na outra. E aí eu ficaria apenas com a integral de dx e dy. Se você faz a escolha inversa, você vai matar a área, porque aí o rotacional vai dar zero, as duas derivadas vão dar zero. Por isso que a escolha não pode ser qualquer. Porque no teorema de Green no plano, você não tem a integral de superfície te dando a área dentro da curva de imediato. Na verdade, o que o teorema de Green no plano te dá é uma integral do rotacional dentro da curva. Mas e se for uma escolha, se você escolher um campo vetorial tal que o rotacional se transforma simplesmente num número diferente de zero? Foi o que nós fizemos. Foi a escolha mais simples que eu consegui para que eu transformasse isso aqui num número. Esse número ele valeu 2. Ah, sim. Uhum. Agora que eu li o anunciado com mais calma, eu também entendi. Era para demonstrar que era isso, né? Era para demonstrar que era isso. Uhum. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aplicação desse resultado. Vamos usar o resultado anterior para encontrar a área de uma elipse. Com semi-eixos A e B. Essa área de uma elipse ela é um resultado muito conhecido na geometria. Ela é dada por π vezes o produto dos dois semi-eixos. Vamos verificar se isso realmente é verdade. Vamos então traçar uma elipse aqui no meu plano XY. Digamos que o centro dessa elipse seja a origem. Está bem centrada aqui na origem. O desenho não está muito bom não, mas a ideia é que a elipse esteja centrada na origem. Eu quero calcular essa área aqui.
E aí, para isso, eu sei que a área de uma curva plana ela é dada por meio, não da integral dentro da curva, mas de uma integral ao longo da borda dessa curva de y integrado em x menos x integrado em y. Ou é o contrário, é x integrado em y e y integrado em x. X dy menos y dx, tá certo. Então, você faz x integrado em y menos y integrado em x. Esse é o resultado que a gente tem. Veja só. Como que a gente vai trabalhar esse problema? O resultado é lindo, mas não quer dizer que ele seja fácil de ser aplicado. Porque, na verdade, para que eu possa aplicar esse resultado, eu teria que conhecer a função x enquanto função de y. Se eu não conheço como é que o x depende de y, o x é o quê? É um y à sexta mais um seno de y? Eu não sei. Então, como é que a integração vai ser realizada? Não conhece a dependência entre x e y. E para piorar, você não conhece o segundo cara também, né? Você não sabe como é que o y vai se comportar enquanto função de x. Então, se você tivesse esse conhecimento, saber qual é a função de x em termos de y e vice-versa, daria já para fazer essa integração de imediato. Mas você não sabe. E aí, não tem solução? Tem solução sim. O que talvez seja mais relevante nesse problema é a gente perceber que talvez exista uma possibilidade de se eliminar essas duas variáveis em termos de uma terceira, da qual tanto o x e o y podem depender simultaneamente. Então, veja, eu não sei como é que o x se comporta em relação a y. Eu não sei como é que o y se comporta em relação a x. Mas será que existe uma variável da qual tanto o x quanto o y dependam simultaneamente? Tem. É isso que a gente chama de construir uma parametrização. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar um ponto em cima da curva. Por quê? Porque a integral é de linha. Ela vai ser feita em cima dessa curva aqui. Se você marca um ponto arbitrário em cima da curva, você pode traçar um segmento que vem da origem até o ponto. Digamos que seja esse segmento aqui. Esse segmento pode ser entendido como um vetor que vai ter uma componente x na horizontal e uma componente y na vertical. Qual variável é comum ao x e ao y? A variável que é comum ao x e ao y é esse ângulo θ aqui. Você pode parametrizar o x em função do θ e o y em função do θ. Como é que você constrói essa parametrização? Aí eu vou deixar que vocês investiguem lá no curso de cálculo vetorial de vocês. Para uma elipse, as equações paramétricas são as seguintes. O x está relacionado com
o semi-eixo ao longo do eixo x, que eu vou chamar de A, vezes o cosseno de θ. É razoável imaginar que o x vai depender do cosseno de θ. Por quê? Porque ele é um cateto adjacente a esse ângulo θ. O que não é razoável, e aí eu vou pedir que vocês olhem, é por que você escreve o x em termos do semi-eixo da elipse na horizontal, que é a distância da borda da elipse até o seu centro. É isso que eu estou chamando de A. Porque se aqui forma-se um triângulo retângulo, o ideal, a gente deveria pensar em projetar essa distância na radial da origem até esse ponto, aqui embaixo. Não está errado. Até você consegue fazer isso mesmo. Chamar essa distância de R. Mas você consegue mostrar que dá para escrever esse x em termos da distância da borda da elipse no seu ponto mais afastado até o centro. Essa distância que eu chamo de semi-eixo. Aqui seria o semi-eixo horizontal. Na vertical, a mesma coisa. O semi-eixo é a distância do centro da elipse até a borda da elipse na vertical. Tanto no quadrante inferior quanto nos quadrantes superiores. Dá para mostrar que o y vai se relacionar com o seno de θ, porque ele é um cateto oposto a θ. O y é b seno de θ. Então eu quero que vocês procurem entender por que as equações paramétricas da elipse têm essa cara. Por que elas são escritas em função dos semi-eixos da elipse na horizontal, ao longo do eixo horizontal e ao longo do eixo vertical. Então, por hora, a gente vai apenas aceitar isso, tá certo? Mas da geometria do problema dá para ver que o x guarda uma relação com o cosseno de θ, o y guarda uma relação realmente com o seno de θ. O que está um pouco obtuso é a dependência com os semi-eixos. Mas realmente dá para provar que qualquer ponto na elipse poderia ser escrito dessa forma. O x igual a cosseno de θ e o y igual a b seno de θ. Mas era isso que eu queria. O mais importante não são nem os semi-eixos. O mais importante é escrever o x e o y em termos de uma variável comum, que é o θ. E aí, é claro, o seguinte. Se você vai trocar x por θ, não faz mais sentido trabalhar com o elemento de integração dx. Você tem que parametrizar o elemento de integração também. Então, eu vou calcular um dx em função do dθ. dx vai ser igual a quê? Derivada de x em relação a θ multiplicada por dθ. Derivada do x em relação a θ dá o a, que é uma constante. Derivada do cosseno de θ é menos seno de θ, dθ. Então, o meu elemento de integração dx será escrito em função de θ como menos a seno de θ, dθ. E se o y é igual a b seno de θ, o elemento de integração dy tem que ser eliminado também. Você vai calcular um dy, que é a derivada parcial do y em relação a θ, multiplicada pelo elemento de integração dθ. O b você vai tratar como uma constante, derivada de seno de θ em relação a θ, cosseno de θ, dθ. A sua área, que era a integral num contorno fechado, aliás, meio da integral num contorno fechado, de x integrado em y menos y integrado em x, vai ser escrita agora de que maneira? Menos y dx. Em termos das equações paramétricas, eu fico com meio vezes a integral de contorno de quê? O x, a cosseno de θ, integrado em dy. Quem é o dy? B cosseno de θ, dθ. Menos y dx. O y parametrizado em termos de θ é b seno de θ. Vai ser integrado em x, o elemento de integração parametrizado é menos a seno de θ, dθ. Aí você vai ficar com o seguinte, a vezes b, na primeira parcela,
E já dá para perceber que na segunda parcela eu vou ter uma combinação de dois sinais negativos que vão me gerar um sinal positivo. E eu também vou ter o produto B vezes A, ou AB. Então dá AB na primeira parcela e AB na segunda parcela, que eu poderia colocar em evidência. Resta da primeira parcela cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, que é seno ao quadrado. E isso tudo integrado em θ. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vai dar 1. Isso dá meio de A vezes B, vezes a integral num contorno fechado na variável angular dθ. Eu pergunto para vocês, quanto vai dar essa integral? Olhem para a sua elipse. O θ é um ângulo marcado em relação ao eixo x. Fazer a integral na curva fechada significa fazer o θ variar de quanto até quanto? Para você poder varrer toda a curva, você começa com o θ valendo 0, dá uma volta completa na elipse e o θ termina valendo quanto? 2π? 2π. Então, essa integral ela pode ser traduzida como a integral em dθ, com o θ indo de 0 até 2π. Integral de dθ é simplesmente θ, de 0 até 2π, que vai me dar como resultado 2π. Então, a sua área dá meio de A vezes B vezes 2π. 2, caixa fora com 2. Nós, então, estamos provando que a área de uma elipse com os semi-eixos A e B realmente é dada por π vezes A vezes B. Toda elipse tem uma área calculada por meio dessa expressão. E essa é a maneira mais elegante, né, de se obter esse resultado, não por meio de uma integral de área em si, mas por meio de uma integral na borda que limita essa área. Por meio de uma integral de linha, no final das contas. Ok? Ok. Ok. Ô, Edson, Pois não, Yuri? eu estava pensando naquela parte que você estava falando da parametrização da elipse aí. Tem alguma coisa a ver com traçar um círculo com Tem. o raio, Tem. vamos falar assim, o raio do tamanho do eixo maior, do semi-eixo maior aí? Tem. É exatamente isso. A parametrização passa realmente por aí. Você constrói um círculo cujo raio é exatamente o eixo maior da sua elipse, para tirar a primeira equação paramétrica. Depois você constrói um círculo que tem como raio o semi-eixo menor da elipse. Então vai ser um círculo de raio A e um círculo de raio B. E aí você parametriza as posições x e y em função do raio desses círculos auxiliares. É exatamente isso. Você pensa realmente num círculo. A ideia é exatamente essa. Não, beleza. Mas deem alguma olhada para fazer isso direitinho, mas é exatamente isso, Yuri. Tá certo? Samuel, que fez cálculo vetorial há algum tempo, deem uma olhada no material de cálculo vetorial de vocês. Se vocês não conseguirem isso aí na próxima aula, eu retomo esse problema, pelo menos do ponto de vista da parametrização. Aí eu mostro rapidinho como é que a parametrização é feita. Porque realmente é fácil, mas essa é a estratégia para se parametrizar as coordenadas da linha de uma elipse. Tranquilo. Beleza? Beleza. Ô, gente, em razão do horário, eu vou encerrar por aqui. Já são quase 11 horas. Acho que não vou estar tarde para começar alguma coisa nova a partir de agora. Interrompendo a gravação nesse instante, então. Ok? Ok, Edson. Boa noite para vocês, então, viu? Bom descanso. Até semana que vem. Boa noite, Edson. Bom final de semana para você. Beleza. Ô, gente...